Oi, eu sou a Carol, eu sou psicóloga clínica e eu atendo adolescentes e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o sentimento vergonha. Esse sentimento desagradável que a gente sente aí no decorrer da nossa vida. A vergonha, a princípio, é um sentimento considerado natural. Ele é desenvolvido pelo nosso sistema nervoso central para a gente poder se adaptar ao meio. Então, apesar de ser um sentimento sofisticado por quê? Porque para eu poder sentir vergonha, eu preciso ter consciência de quem eu sou, consciência de quem é o outro e poder fazer essa diferenciação, que eu sou diferente do outro. Por exemplo, a criança, ela não tem o sentimento da vergonha. Uma criança muito pequena, porque um exemplo é que a criança ela anda sem roupa e ela não se sente constrangida por isso. Então mostra ali que o sentimento da vergonha ainda não foi desenvolvido, porque crianças muito pequenas ainda não têm consciência de que ela é uma pessoa, de que o outro é o outro. Então a vergonha ela é um sentimento normal e é um sentimento considerado muito sofisticado. Por que ela é adaptativa? Porque ela tem um caráter moral. O caráter moral é aquele assim, que a gente cumpre as regras da sociedade. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso roubar, eu sei que eu não posso mentir, então ela tem essa característica moral. Uma outra característica que ela tem, que é uma característica mais pessoal, é o caráter de valor. Então, ela tem a ver com aquilo que eu acredito. Então, por exemplo, se eu acredito que ter um corpo magro é o certo, se eu engordar, eu vou sentir vergonha do meu corpo. Então, se eu acredito que o certo é tirar notas altas, se eu tirar nota baixa, eu vou sentir vergonha. Então, ela vem com essas duas características. E a gente sente também uma espécie de exposição. É como se a gente sentisse que está sendo julgado pelo outro. Então, essa vergonha, ela vem atrelada a esse olhar do outro. O que eu acredito que o outro está pensando sobre mim? Então, até aqui é o fator natural da vergonha. É um sentimento que existe em todas as pessoas e a gente carrega ele por toda a nossa vida. Agora vamos para a parte onde a vergonha não fica tão agradável e fica mais difícil de lidar. Tem muito a ver com a nossa autoestima, como que a gente se sente em relação a nós mesmos. Então, se eu tenho uma autoestima baixa, se eu acho que o meu valor é baixo, se a autoimagem que eu tenho ela é negativa, eu vou ter uma tendência a sentir mais vergonha, porque eu vou precisar mais da aprovação do outro. Eu vou precisar mais que o outro me diga que eu tenho valor. Então a minha vergonha ela vai ser maior. Muitas vezes, quando a gente é adolescente, esses sentimentos que começam a fazer parte da vida do adolescente, eles começam a ficar mais complexos. Os sentimentos na infância, eles são mais simples, são mais concretos, por assim dizer. Então, quando chega na adolescência, tudo fica mais denso, mais complexo, mais intenso. E a vergonha é um deles. Então, um comportamento comum entre os adolescentes é, quando sentir vergonha, não sabendo lidar com ela, acaba jogando isso no outro. E acaba fazendo isso de uma forma um pouco agressiva. Então é muito comum você ver grupo de adolescentes que se juntam e acabam falando mal de uma outra pessoa. Então pega aquela vergonha que sente por não saber lidar, o que também é normal, acaba colocando num outro amigo. Então acaba falando das características do amigo que na verdade a pessoa tem nela mesma. Então se você reparar, você vai ver que às vezes aquela pessoa que está te atacando ou falando mal de você, ela tem as mesmas coisas que ela está atacando em você. Porque ela está sentindo uma vergonha nela, mas ela não está conseguindo lidar e precisa jogar para o outro. O que também é natural, porque é muito difícil lidar com a vergonha. Não é um sentimento agradável, é um sentimento ruim, é um sentimento desconfortável, a gente não sabe muito o que fazer com isso e o nosso psiquismo ele tem uma tendência natural de nos proteger. O nosso organismo ele quer se proteger e se conservar, então a nossa mente ela vai querer sempre expulsar aquilo que não é legal, aquilo que a gente não gosta. Bom, agora vamos
vamos para a parte da intervenção. O que fazer com a vergonha? Eu acho que o primeiro passo é aceitar que a vergonha é um sentimento natural, que ele está na vida de todo mundo e que você vai sentir ele nesse momento da sua vida e vai sentir em outros momentos também. E poder olhar para esse sentimento como numa forma de diálogo. E através disso você vai poder observar como que você está percebendo a sua autoimagem, como que você está valorizando você mesmo. Então, é poder conversar com esse sentimento. Quando ele surgir, nossa, mas eu senti vergonha. Eu senti vergonha do quê? Eu senti vergonha por quê? Eu senti vergonha pra quê? E através desse diálogo que você vai fazendo com esse sentimento, você vai fazendo um enfrentamento. Eu sei que enfrentar sentimentos desagradáveis não é uma coisa muito fácil de ser feita, mas ainda assim é o caminho mais efetivo para a gente conseguir lidar com eles, o enfrentamento. Porque quanto mais a gente nega, quanto mais a gente esconde, mais intensos esses sentimentos ficam e menos habilidade a gente cria para poder lidar com eles. Então, quando a vergonha aparece, ainda a melhor forma de lidar com ela é enfrentando. É como se você chamasse essa vergonha para conversar com você. A nossa mente, nosso psiquismo, ele tem algo muito interessante que é uma capacidade autorreguladora. Então, tudo que a gente precisa para poder lidar com as nossas angústias, medos, dificuldades, está dentro da nossa cabeça mesmo. A gente já tem esse recurso, o que a gente precisa é desenvolver. E convidar o sentimento da vergonha para um diálogo dentro da sua própria cabeça é uma forma de você poder entender onde talvez você tenha que trabalhar algumas ideias que você tem, que você acredita, que precisam ser, como que eu posso dizer? Que precisam ser reelaboradas. Como, por exemplo, eu citei a questão da autoestima e do alto valor. A vergonha, ela está muito atrelada ao valor que você dá para você. Então, diante do olhar do outro, você pode se sentir exposto e você vai se sentir vulnerável. Quanto menor for sua autoestima, mais vulnerável você vai se sentir. E mais sentimentos de inferioridade também. E você pode colocar isso no outro e pode achar que o outro está pensando isso de você. E às vezes isso nem está acontecendo. Às vezes isso está tudo dentro só da nossa cabeça. Tá? Então, para fechar, a vergonha é um sentimento natural, muito sofisticado, todo mundo tem. Ele é regulador porque ele adapta a gente ao meio, ele nos ensina as regras, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então, de certa forma, ele é positivo. Ele passa a não ser positivo quando a gente não tem um alto valor, quando o nosso alto valor está muito diminuído e a gente fica muito dependendo do que o outro pensa sobre nós. E a gente precisa desenvolver uma autoimagem mais positiva. E isso pode ser feito através de desconstruir algumas ideias que a gente tem. Como, por exemplo, eu dei a ideia que se eu acredito que ter um corpo magro é o correto, se eu engordar eu não vou me sentir bem. Se eu tirar notas baixas, se eu acho que só notas altas equivale, eu não vou me sentir bem. Então, olhar para o sentimento da vergonha e poder fazer, sair um pouco dos extremos, né? Não se sentir tão mal, né? Quando algo sair fora daquilo que você considera um valor ou que você considera o certo. Poder criar essa capacidade de olhar para o próprio erro e aceitar que a gente erra e que isso é natural. Tá bom? Obrigada, até a próxima.